Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagato Historiador e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o que levou Roma a se tornar grande e poderosa, né? E eu vou comentar aqui talvez alguns aspectos do estilo de vida do romano que o tornou, né, pelo que ele é lembrado. Mas primeiro eu peço que você se inscreva nesse canal aqui, tá? Se inscreve aí, dá essa força pra gente. Também caso queira trocar uma ideia comigo, meu WhatsApp se encontra no meu Instagram, Sagato Historiador, então me segue lá, Sagato Historiador. E vamos a mais este vídeo. Bom, eu estava lendo, né? Já li algumas obras que tratam do Império Romano. E a obra que eu estou lendo atualmente é essa aqui, Montesquieu, né? Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e também da sua decadência. E ele não está falando nada que seja novo, nada que você não tenha uma compreensão do Império Romano. Eu acho que até por causa desse livro do Montesquieu é que deve existir a legião, né, estrangeira, porque pelo que me parece, os moldes que ele define o exército romano aqui são exatamente a mesma filosofia que move a legião estrangeira, né? Então, assim, eu achei muito relevante, mas assim, o que tornou duas coisas eu me propus a falar aqui, né? A primeira delas é o que tornou os romanos um povo tão ligado à guerra, né? O que é interessante, isso é uma coisa que o Guglielmo Ferreiro comenta na sua obra monumental de 5 volumes, que é essa daqui, ó. Essa aqui, ó, 5 volumes. Essa obra de 5 volumes aqui. O Guglielmo Ferreira ele comenta o seguinte, que os romanos eles tinham um estilo de vida agrário. O romano, quando você olha para a cidade romana, os romanos, eles eram um povo agrário, era um povo simples, um povo não ligado à opulência, um povo ligado à simplicidade, à terra. Não era um povo... Quando a gente fala em egípcio, o que a gente lembra? Do faraó, a gente lembra da religião faraó, né? De Osíris, de Anubis. Quando vão fazer um filme que envolve egípcio, é múmia. É a religião, é o tratamento com os mortos. Beleza. Quando a gente fala em Grécia, o que você se lembra? Pô, os gregos, né? Os gregos, filósofos, ser ou não ser, né? Eis a questão. Não, isso aí é até o filósofo inglês Shakespeare, né? Perdão. Mas você lembra de Platão, né? Você lembra de Aristóteles, você lembra de filósofos, você lembra de estudiosos. Quando a gente fala em Índia, você lembra do quê? De dança, você lembra de religião, hinduísmo, budismo, você lembra de árvores, você lembra de religião em si. Japão, samurai, cultura, honra, tradição, né? Não são essas coisas que marca. Quando você lembra Brasil, antigamente era futebol, samba. Antigamente era isso, né? Antigamente era isso, hoje já não é mais. Então, quando você lembra do russo, o russo é o quê? É um cara com fuzil, né? Falando em russo e tequila. E tequila, né? Então você tem essas marcas. Mas o que é que marca o romano? Não é a filosofia, não é a religião, não é nada. O que marca o romano é o seu exército. O seu exército. Quando se fala de Roma, é guerra de gladiador, é exército, é guerra, é um povo guerreiro. Por quê? Quando você olha para a simplicidade da estrutura do pensamento romano, do cerne, tudo para eles era simples. A religião era uma religião familiar, a estrutura da cidade, né, a estrutura das famílias, você tem o líder. Então, olha só, você tem o líder, o sacerdote, o pai, o patrono, você tinha a matrona, mas você tinha um patrono. O patrono comandava a religião, o culto, comandava tudo. E ele respondia a um outro grupo, ele respondia a alguém maior, que era da gens, e por aí vai. E assim era feita a construção, a formação da sociedade. Mas era um povo muito mais simples. E o que acontece? Um povo que vive na simplicidade, ele é mais rústico. Pega o cara lá que ferra cavalo, pega o cara que é pedreiro, né? Eu mesmo, né? Você vai conversar com o pedreiro, cara, é diferente do jeito que você conversa. O tom, a abordagem é diferente do jeito que você conversa com um cara que é professor, por exemplo. Né? Quando eu entro na sala de aula, ou eu vou conversar com amigos que são professores, eu me sinto constrangido, cara, que eu vejo assim, olho e falo, cara, não é meu jeito de falar isso aqui. Porque os professores é tudo muito educado, muito, olha, professor, e não sei o quê.
Né? Pedreiro não, pega essa bagaça aí, vapor, ó, cava aquele buraco, ó, que não sei o que, pá. É calo na mão, né? Vocês viram um shortzinho que eu coloquei ali, né? Macetando terra com sapo, né? O sapo é um equipamento que fica pulando a gasolina. Muito louco. Então, assim, rústico. Os romanos, eles eram assim. E isso foi levado para o exército. Por quê? Quando o romano falava assim, eu preciso vencer essa guerra, ele simplesmente falava assim, vamos vencer essa guerra. Ele não falava, vamos voltar ou vamos dialogar. Não, vamos vencer essa guerra. Então, quando os romanos eles estavam de boa, e aí por questões de território, outros povos começam a atacar eles, ou eles começam a atacar outros povos, como os sabinos, como os latinos, né? Porque romano e latino não é a mesma coisa. Só que com o passar do tempo, os romanos absorvem os latinos, os sabinos, os etruscos. Eles vão absorvendo, e aí eles vão absorvendo toda a Itália, depois eles absorvem a Grécia, Gália, Egito, Ásia, e aí quando vão ver... Porque esse espírito, essa organização que vai desde a família, aquela organização rústica, até a sua organização religiosa, a sua organização militar, ela era simples, ela era rústica, ela era feita para funcionar de maneira prática. O que acontece aqui? E isso levou à grandeza do Império Romano. Eles não eram de grandes invenções. Quando a gente fala em romano, é praticidade. Praticidade no exército, praticidade na sua engenharia. Eles não eram preocupados em construir, ficar construindo coisas grandiosas no sentido assim, novas. Eles pegavam uma engenharia e falavam, não, vamos construir um templo? Vamos construir um templo. Construir um templo grande? Construíam. Mas era coisa simples. E isso eles acabam adquirindo dos gregos, dos helenos, do helenismo, dos egípcios. Quando eles chegam no Egito, chegam lá na Ásia, falam, pô, mano, olha esses templos que doido. E aí eles começam a absorver isso, mas não era próprio deles. E não é à toa que os romanos, eles, desde cedo, eles absorvem outras religiões. Eles trazem para Roma deuses estrangeiros. Eles não tinham problema com a religião, porque eles não estavam nem aí. Né? Na verdade, a religião romana, ela era muito simples, né? Com questão dos lares e por aí vai, né? Então, é isso que torna eles. E aqui já é respondendo, no meio dessa resposta que eu dei, já é respondendo os fatores que levaram Roma à sua grandeza. Que foi exatamente essa simplicidade. Foi exatamente essa capacidade deles de serem práticos na guerra. Vamos vencer e vamos vencer. Um romano, ele tinha problema em enfrentar outro romano, mas ele não tinha problema em enfrentar outro povo, a não ser os persas. Os persas, esses caras deram trabalho para romano. Mas por causa da distância entre a formação dos exércitos das legiões até onde os persas se encontravam, né? Era outro tipo de terreno, outro tipo de cultura, né? Que era muito desvantajoso para os romanos manterem uma guerra. Mas você pega, cara, quando Roma chegava, mano, era para vencer. Roma nunca negociou para perder, sempre foi negociando para vencer. Qualquer negociação com os romanos era declarar que você perdeu. Ponto. Se você entende? Então eles se organizavam dessa forma. E claro que com o passar do tempo eles tiveram que mudar isso. E essa é uma das coisas que desgastou seu exército, sua política. E aí, ao cabo de alguns milênios, né, de alguns séculos, a Roma perde todo o seu brilho. Né? Mas é interessante esses detalhes. Né? Muito legal a gente saber disso. E eu trazer isso aqui. Beleza? Então, primeiro, a simplicidade deles, da sua organização. E não ter muito desejo ou opulência. E podemos dizer que o segundo argumento, ele é uma consequência dessa lógica. A capacidade de absorver as coisas de outros povos. Então, depois de um tempo, os romanos começaram a absorver cavalaria de outros povos, né, dos bárbaros, porque a cavalaria dos gauleses era muito boa, dos normandos, né, dos germânicos. Então eles absorvem e isso introduzem no exército e vão melhorando a legião, vão melhorando. E isso faz com que seja fácil de estruturar, né? Seja fácil de levar à frente. Mas a minha dica de estudo é isso. Então a capacidade de absorção religiosa, de conhecimentos e por aí vai, né? Então, tamo junto. Se gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe com os amigos e tamo junto no campo de batalha.